Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais elementos que compõem os transformadores quando alimentados por corrente alternada. Tá? Então a gente vai falar sobre a relação entre o número de enrolamentos, as tensões em primário e secundário e as correntes que circulam pelo transformador, se ele estiver com carga ou se ele estiver em vazio, bem como vamos falar da relação de potência também entre a entrada e a saída, ok? Bem, para que possamos aqui dar uma ideia a respeito de um transformador, vamos relembrar um pouquinho o conceito no qual baseia-se essencialmente um transformador. Tá? Isso está diretamente associado ao conceito que se vê lá na Física 3, né, denominada de Lei de Faraday. A lei de Faraday estabelece o seguinte, que quando você tem um espira, um enrolamento, uma espira só, N espiras na forma de um solenoide, como nessa figura ao lado, ou então um conjunto de espiras enroladas sobre si, né, formando um grande anel, o que acontece é que ao fazer variar um fluxo, né, magnético por dentro a seção, por entre o meio ali dessa espira, gera-se uma diferença de potencial nos terminais da espira que a gente denomina de força eletromotriz. Normalmente se representa pela letra I ou pela letra Epsilon, né, conforme aparece aqui nessa equaçãozinha. Então, essa equação aqui é conhecida como lei de Faraday. Diz que a variação de fluxo de campo, né, com o tempo, fornece e gera-se uma força eletromotriz. Pois bem, ocorre que além disso ainda existe esse sinal negativo que aparece aqui, que ele por si só é denominado de lei de Lenz. Né? Então a lei de Lenz diz o seguinte, que a força eletromotriz gerada, ela acontece numa polaridade tal que ela tende a se opor à variação do campo. Então se o campo magnético aumenta, ela gera uma corrente, ela induz uma corrente na tua espira que produz um campo magnético que tende a diminuir aquele que originou-a. Né? E vice-versa, se você tiver um campo que está atravessando a sua espira e ele estiver diminuindo com o tempo, a força eletromotriz gerada acontece de forma a que você tenha uma corrente elétrica na espira que produz um campo magnético, lei de Ampère, que tende a aumentar aquele campo que está diminuindo. Então, este conceito é um conceito extremamente importante e o sinalzinho por si só já é uma lei específica dentro aqui da lei de Faraday. Ok? Bem, então o que consiste essencialmente um transformador? O transformador ele é constituído aqui de dois enrolamentos, então esses enrolamentos aparecem aqui, então você tem um enrolamento aqui, olha, que é chamado de primário, tá? Deste lado, que é os índices 1, e você tem um enrolamento que aparece deste lado aqui, denominado de secundário. Tá? Isso poderia estar no ar, mas em geral, né, para que você aumente, né, a magnetização do teu circuito, né, isso aqui é chamado de um circuito magnético, você tem aqui um núcleo, né, o pessoal chama às vezes de entreferro, né, e este núcleo ele tem a característica que é a seguinte, ele é constituído de um material ferromagnético, de tal forma que quando você faz passar um campo magnético por ele, né, este campo magnético ele reorienta os dipolos magnéticos que você já tem dentro do material, aumentando sobremaneira a quantidade de campo magnético aqui. Então você tem uma magnetização extremamente grande aqui. Você aumenta o campo magnético. Bom, o campo magnético atravessando uma seção, tanto de um lado quanto do outro, gera um fluxo, que é este φ que aparece aqui. Ok? Bom, o que alimenta o lado de cá, o lado da esquerda aqui das N1 espiras do primário?
o que alimenta isso daqui é uma fonte de tensão alternada que a gente está dizendo que ela fornece para você uma diferença de potencial U1. Consequentemente, gera-se uma corrente I1 que passa por esta espira, por esse conjunto de espiras. Isso gera um campo magnético. O campo magnético passa aqui por dentro. Quando chega aqui, este campo magnético, por ser alimentado por uma fonte de tensão alternada, o campo magnético também passa a ter uma característica alternada. Ora ele tem um sentido, ora ele tem um sentido contrário. Ele vai aumentando até o máximo, depois ele diminui, aumenta para o máximo com um sentido invertido e volta. O que faz com que este campo magnético, ao atravessar aqui o secundário, gera uma corrente elétrica por indução, lei de indução de Faraday, neste outro circuito. Este outro circuito que você tem aqui, ele pode ou não estar sujeito a isso aqui, que daqui na direita, que eu fiz um X aqui, que é o que se chama de carga. Se você não tiver carga, se você tiver um transformador em vazio, simplesmente ele ligado nessa fonte, ele ainda assim vai gerar uma diferença de potencial neste ponto aqui. As diferenças de potenciais nos terminais das espiras, a gente chama de força eletromotriz. Então eu tenho esse E1 e este E2. Em função dos condutores, dos possíveis materiais que você tem aqui, né, desde a tua fonte até o primário e desde o secundário até a sua carga, né, faz com que, essencialmente, as tensões, tanto geradas U2 quanto U1, possam ser ligeiramente diferentes das forças eletromotrizes no interior ali nos terminais dos dois enrolamentos, do primário e secundário. Isso porque você pode ter resistências, indutâncias ao longo dos condutores, como a gente já viu anteriormente. Ok? Então aqui novamente está descrito, né, nesse slide está descrito exatamente esta condição, né? Você tem a corrente que passa, a corrente que sai, a força eletromotriz E2 gerada, a força eletromotriz inserida aqui no seu primário. Se você não tiver perdas aqui, essas grandezas são essencialmente iguais. Então, voltando aqui às condições que comentamos antes, numa situação ideal, o fluxo magnético que se estabelece no rolamento do primário, ele é completamente concatenado com o segundo se você desprezar as perdas. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que se você tiver um fluxo que atravessa um determinado núcleo, é possível, com uma aproximação razoável, né, não tão grande assim, mas uma aproximação razoável, que você possa desprezar as perdas de campo magnético. Isto por conta do material que está aqui dentro, tem uma permeabilidade magnética muito maior que a permeabilidade magnética que você tem no entorno, que é o ar. Ok? Bom, por outro lado, é importante a gente perceber o seguinte, que se você tem uma fonte U1, né, a tua fonte de tensão alternada, ela faz passar uma corrente pelo enrolamento, né? Cada espira do teu enrolamento produz um fluxo de campo magnético, tá? E, portanto, se você pegar este fluxo e multiplicar por N1, isso vai ser igual à força eletromotriz, né, que neste caso é a diferença de potencial fornecida ao primário do transformador. Por outro lado, ao passar este fluxo no secundário, o fluxo que passa por espira gera uma força eletromotriz, que vezes N2, tá, fornece para você, N2 é o número de espiras do secundário, fornece para você a força eletromotriz gerada na saída do secundário, que neste caso estamos desprezando as perdas e é exatamente a força eletromotriz e diferença de potencial que você tem nos terminais de saída. Como o fluxo de chegada, o fluxo que passa pelo teu primário, tá aqui, ó, o fluxo que passa pelo teu primário é o mesmo fluxo que passa pelo secundário, tá? Os dois termos que nós temos aqui, este e este aqui, vão se cancelar e, portanto, a força eletromotriz
de entrada e de saída são diretamente proporcionais, né, ao número de espiras. Né? Então, o número de espiras de entrada e de saída, sendo diferentes, você pode ter uma multiplicação, uma elevação da tensão ou uma diminuição da tensão. Tá? Então, você tem transformadores que elevam, sei lá, 110 para 220, ou então você tem transformadores que elevam ou que abaixam, que reduzem a tensão, por exemplo, de 220 para 6 volts, como num transformador normal aí desses aparelhinhos eletrônicos que a gente tem. Bom, além disso, nós podemos imaginar o que acontece com relação às potências. Veja, nenhum sistema, tá, ele modifica ou ele gera energia, né? Ele transforma energia. O meu circuito aqui, olha, na na melhor das hipóteses, ele pode perder energia, mas gerar energia ele não vai fazer. Então, o que vai acontecer? A energia que foi fornecida aqui pelo primeiro enrolamento aqui, tá? Ela vai ser transmitida para o segundo enrolamento, de tal forma que a potência que incidiu é igual à potência que saiu. Lembrando que potência pode ser dada, que a potência aparente pode ser dada pela tensão vezes a corrente, né? Então, a tensão de entrada vezes a corrente de entrada é igual a tensão de saída vezes a corrente de saída. Tá? Se eu, por exemplo, pegar este I2 que está aqui, tá? Passar dividindo o I1, tá? E pegar o U1 e passar dividindo o U2, né? Faço isso daqui, multiplica incluso, a gente vai ver que U1 sobre U2 é igual a N2 sobre N1. Basta olhar a expressão aqui de cima. Ok? Pois bem. Então, imaginando aqui a representação do meu transformador. Tenho enrolamento N1, enrolamento N2, desprezo as perdas que possam ocorrer nos condutores, as eventuais reatâncias que possam ocorrer nos condutores. Então, eu tenho neste lado aqui uma diferença de potencial gerada U2. Se eu pegar essa diferença de potencial e multiplicar e dividir pela corrente que atravessa o meu circuito aqui, né, eu consigo descobrir a impedância de uma possível carga, que é isso que eu estou pintando em vermelho aqui, que poderia ter, como um equipamento qualquer que estivesse ligado ali. O teu transformador poderia estar em aberto, aonde este cara aqui não existiria, ou então existir uma carga Z2 aqui. Bom, Z2, por ser uma impedância, pode ser calculado como a diferença de potencial U2 dividido pela corrente que atravessa a tua impedância. Tá? Então, U2 sobre I2 vai te dar o Z2. Só que I2, nós já vimos anteriormente ali, é N1 sobre N2. Tá? Então, novamente, né, multiplicar por uma fração, dividir pelo inverso, fica N2 sobre N1, né, o 2 sobre o 1. Só que o 2, tá, também está relacionado com o 1 através da razão direta do número de espiras. Então, o 2 é a mesma coisa que N2 sobre N1, o 1, que é esse termo que está aqui. Então, eu consigo reescrever o Z2 como sendo N2 sobre N1 ao quadrado vezes a força eletromotriz gerada lá no meu primário. Uma forma que a gente tem de fazer essa representação também é se nós fecharmos o nosso circuito aqui, fornecendo um curto no secundário. Se você fechar um curto no secundário, tá? É uma representação, você poderia representar também o teu transformador como sendo uma corrente I1 que atravessa uma impedância denominada de impedância de curto-circuito. Ok? Porém, não é assim que ocorrem as coisas, né? Muito embora em algumas situações a gente possa fazer uma boa aproximação dos transformadores como sendo transformadores ideais, né? A verdade é que quando você estabelece aqui circuitos longos
ou cargas lá no secundário que possam ter características de impedância com altos valores de reatância, por exemplo, né? Isso faz com que o meu circuito gere resistências internas, tá? O próprio fluxo magnético que atravessa o núcleo, né, ele acaba por si só gerando o que se chama de correntes parasitas, né, e isso faz com que o núcleo se aqueça, que a permeabilidade magnética mude, né, essas correntes parasitas internas alteram o fluxo por conta das suas autocorrentes que são geradas. Então você tem uma série de situações importantes aí. Para quem já teve a oportunidade de pegar um transformador assim em mãos, vai perceber que o núcleo que está associado com as espiras, né, de entrada e de saída, primário e secundário, esse núcleo normalmente ele é constituído por chapinhas finas, né, coladas, né, ou próximas umas às outras, né. Ele não é um núcleo maciço, exatamente para se evitar o que se chama de correntes parasitas, né, correntes de Foucault, né. O que acontece é que você tem uma autogeração, o campo magnético faz com que o material que seja metálico, por ter elétrons livres, ele gera correntes parasitas. Isso faz com que o núcleo se aqueça, por isso que ele é feito de laminazinhas, né? Então, esse conjunto todo, além da própria resistência que você tem nos condutores, né, que não é pequena, o fato de você ter um condutor enrolado na forma de espira gera uma autoindutância. Então, esse conjunto todo de fatores faz com que você precise representar o seu transformador a partir de um circuito um pouquinho mais longo. Então, nessa figura aqui, a gente consegue perceber o formato dessa figura. Então, imagina que você tem o enrolamento primário que está aqui, né, no qual esse enrolamento primário é feito de fios de cobre. E por ser feito de fios de cobre, né, você acaba tendo uma resistência elétrica associada a ele, que eu estou representando ela aqui em cima, né. Além disso, este fio de cobre aqui é um enrolamento. Se ele é um enrolamento, ele gera uma autoindutância, gerando uma reatância que a gente está representando como X1. Tá? Além disso, é, o fluxo magnético que passa no núcleo, tá, gera tanto uma reatância de magnetização quanto uma resistência de magnetização, tá, que estão representados aqui neste outro termo. Bom, e do lado do secundário não é diferente, né? Você tem aqui uma resistência elétrica devido ao enrolamento, ao material, aos fios que fazem parte aqui do teu enrolamento do secundário, bem como uma reatância porque é um enrolamento, e esse enrolamento vai gerar uma autoindutância, né, promovendo, portanto, uma reatância no teu circuito. Assim nós podemos, digamos, considerar alguns nomes e algumas situações. Primeiro, você tem uma força eletromotriz, na verdade, você tem uma diferença de potencial aqui da sua fonte U1. Essa diferença de potencial, ela vai ser diferente daquela força eletromotriz que está nos terminais do seu primário. Por quê? Porque existem resistências e reatâncias aqui no meio. Tá? Particularmente, se do lado esquerdo, do lado direito aqui, ó, se você não tiver uma carga, a força eletromotriz U2 é igual a diferença do potencial U2 é igual à força eletromotriz E2. Por quê? Porque se o circuito é aberto, não passa corrente elétrica, portanto, o X2 e o R2 aqui não produzem uma queda de tensão. Portanto, o 2 e E2 são iguais. Tá? Pois bem, além disso, no transformador ideal aqui, olha, como a gente viu, este termo aqui, olha,
ele não existe, esse termo não existe, esses dois termos não existem, isso aqui não existe, isso aqui não existe. É aquela figurinha que nós tínhamos na situação anterior, ok? Então, perceba o seguinte, se neste lado direito no secundário, se eu não tiver carga nenhuma, não tiver nenhum equipamento aqui, se eu tiver isso aqui em vazio, tá? Então eu posso relacionar o lado direito da seguinte forma, basta fazer uma análise de queda de tensões. A tensão U1 é igual à tensão E1 somado com a queda de tensão que você tem neste elemento aqui. Tá? Então, a diferença de potencial aqui mais a diferença de potencial aqui é igual àquela U1 fornecida. Tá? A corrente que atravessa o meu circuito aqui, IP, é igual a E1 sobre RP, RP é essa resistência aqui, a corrente IM é I sobre XM, sobre JXM, a corrente que chega aqui é IP mais IM, tá? Particularmente, né, E1 é igual a E2, N1 igual a N2, é aquela relação do transformador. Tá? E E2 e o 2 são iguais porque eu não tenho corrente elétrica aqui. Agora, se nós tivermos o transformador em carga, que a figura não indica, mas se aqui você tiver uma carga associada, o E2 e o 2 já vão ser diferentes, já não vão ser iguais. Tá? Por quê? Porque aí você estabelece uma corrente elétrica I2 aqui, e portanto você tem uma queda de tensão entre esses dois pontos. Logo, o U2 vai ser igual a o E2 menos a queda de tensão devido à corrente que passa pela reatância X2 e pela resistência R2. Ok? Existe uma relação entre a corrente que chega I1 e a corrente I2 que sai, dada por essa expressão que está aqui. Olha. Então, a corrente é a corrente que passa no primário, menos N2 sobre N1 vezes a corrente de saída. Tá? Neste caso aqui, né, portanto, visto deste lado, o U1 passa a ser igual a menos E1, né, mais R1JX1 I1. Bem, não é trivial a gente tratar com transformadores, né? Principalmente quando o teu transformador estiver associado aí a grandes valores de tensão. Por outro lado, é importante também a gente perceber o seguinte, que você só tem transformador em corrente alternada, né? Porque você só gera tensão de força eletromotriz na saída porque você tem variação de fluxo magnético. Né? Corrente contínua não tem sentido se falar em transformador. Tá? Bom, para que a gente possa exemplificar aqui, vamos supor um exemplo. Considere que você tem aqui um transformador cuja potência nominal seja de 50 kVA, tá? A tensão de entrada 2.000 volts, a tensão de saída 10.000 volts. Aqui tem uma consideração importante a ser feita, que é a seguinte: quando o teu transformador está em aberto, a razão direta das tensões de entrada e saída é a razão direta do número de espiras. Então, muito embora ele não tenha dado o número de espiras, a razão 2.000 sobre 10.000 volts vai te dar N1 sobre N2. Ou seja, N1 sobre N2 era a razão de 1/5, ou seja, 5 vezes mais espiras no secundário do que no primário. Tá? Bom, além disso, são fornecidas aqui a resistência do enrolamento primário, R1, a indutância do enrolamento primário, 8 ohms, né, X1, a resistência e a reatância do secundário, 100 ohms e 200 ohms, respectivamente,
né? Além disso, o efeito de magnetização e as perdas por magnetização do teu núcleo são da ordem de uma resistência em paralelo ali de 8.000 ohms, 8 quiloohms, e uma reatância de 5.000 ohms. Então, nessas condições, ele quer que você garanta que saia no secundário uma potência de 50 kV, mas uma potência de 50 kV com essa característica de uma potência ativa de 30 watts e uma potência reativa de 40 kVA reativo. Então, na verdade, este 30 com este 40 vai te dar o 50. Você tem 30 de potência ativa, né? Você tem 40 de potência reativa e aqui no meio você tem a potência aparente que é o 50. Então, este daqui é a reatância, na verdade, né? Vou até apagar isso aqui. Isso aqui é o X, né? Este aqui é o R, esse é o P, né? P, e isso aqui é o S, que é 50. Tá? Então ele quer que você determine o seguinte: quais são as correntes? Quais são as tensões? Quais são as forças aeromotrizes? Será que eu consigo inserir 2.000 volts e sair realmente neste formato a potência de saída? Ou será que isso aqui tem que ser ligeiramente diferente? Então essa que é a questão que a gente está resolvendo aqui nesse problema. Então aqui está a solução. Imagina o seguinte: eu tenho uma carga conhecida com uma potência conhecida aqui nessa saída. Então, se eu sei a potência e se eu sei a diferença de potencial de saída, né, eu sei que a tensão nominal de saída é 10 kV, né, e a potência é 30 menos 40J kVA, eu consigo descobrir qual que é a corrente. Então, a corrente vai ser essa razão, né, 30 por 10, ele fornece para a gente que a fase de saída é zero, então eu consigo determinar quanto que vale a corrente. A corrente aqui, ela vai ser a razão, né, 30 menos 40 sobre 10. Veja que isso aqui tem características, isso aqui é a característica capacitiva, né? E aí você tem então essa corrente atrasada, né, de 53,1 graus em relação à tensão, e o módulo vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? Então está aqui, achei a corrente. Porém, existe uma relação entre força eletromotriz e diferença de potencial. Né? A força eletromotriz E2 é a diferença de potencial mais o que se perde aqui. Tá? Então, ó, o 2 é o que é gerado menos o que se perde. Consequentemente, o que é gerado E2 é este cara, né? Este termo aqui, o 2, menos esse termo que está aqui. É o que a gente fez a conta aqui. Note que para fazer essa conta aqui, a gente vai tomar um certo cuidado. Primeiro que o 2 é conhecido, é 10 kV, 10 kV, né? Com uma fase zero. Agora, R2 mais JX2, né, que é 100 mais J200, está multiplicado por uma corrente que é 53,1. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso pegar este termo e escrever o seu módulo. Eu sei que aqui é 100, aqui é 200, o módulo dá 223. Calculo o ângulo e faço o produto. Aí eu faço o produto de 5 pelo módulo, que é 226, né? Conservo a base, somo os ângulos, que é o resultado que aparece aqui embaixo. Né? Além disso, né, eu ainda preciso somar este resultado com os 10.000. Então, para somar o resultado com os 10.000, vai aparecer aqui no próximo. Está aqui, olha. Eu peguei aquele resultado que é 1118 com um ângulo de 10 graus, converti, né, isso aqui
numa corrente, numa tensão de 1100, numa tensão aqui, olha, de 200. Achei um módulo, aliás, eu tinha um módulo, achei as tensões aqui, tá? E aí, o que eu fiz? Eu somei a tensão de resistência com a tensão 10.000, que o ângulo de fase é zero, né? E com isso eu obtive este triângulo que está aqui, olha. Tá? Tirei o módulo, achei 1102, então 1102 é a força, 11.102 é a força eletromotriz na saída dos terminais do enrolamento do secundário, com uma pequena diferença de fase de 1,03. Bom, aí eu preciso relacionar isso com a força eletromotriz do lado de cá. Nós já vimos que a força eletromotriz, né, a razão das forças eletromotrizes é a razão direta do número de enrolamentos. Nós vimos, comentamos ali atrás, que o número de enrolamentos aqui está para a razão de 1/5. Tá? Portanto, o E1 é igual ao E2 dividido por 5. Então está aqui o meu E1. Bem, então, finalizando, aqui está a mesma figura da lateral, né? Então, se nós analisarmos aqui, eu tenho a figura é a mesma, né? Eu só reproduzi ela aqui ao lado com alguns números, mas é exatamente a mesma coisa. E aí a gente tem alguns dados. Nós vimos anteriormente que a corrente que passa aqui, olha, é a diferença de potencial E1, né? Deixa eu mudar a caneta aqui, a diferença de potencial E1, né? Dividido pela resistência. A mesma coisa acontece deste lado, né? A diferença de potencial E1 dividido pela reatância, né? Vai me dar as correntes. Então, eu sei a corrente que passa neste ramo, eu sei a corrente que passa neste ramo, né? Portanto, eu sei a corrente que passa aqui. Veja que essa corrente que passa aqui, né, é a soma das duas parcelas. Né? Então aqui a gente tem todo o cuidado também de como efetuar essa conta. Tá? Então eu peguei aqui a corrente IP, né? Peguei os 2.220 que nós achamos na página anterior, dividi por 8.000. Né? Isso me deu 0,227 com a diferença de fase de 1,03. Lembra que tem um sinal negativo aqui na frente. Tá? O IM também. Tá? Eu peguei isso aqui, dividi pelos 5.000, só que lembra o seguinte, que a reatância, tá? Ela está 90 graus em fase com a resistência. Tá? Então, por isso este 90 que está aqui. Tá? Então, fiz a conta, passo para o lado de cá, tá? E determinei, então, o cálculo. Pensa no seguinte, olha só, tá vendo esse sinal negativo que aparece aqui, ó? Esse sinal negativo que aparece aqui, ele pode ser convertido como a diferença para 180 aqui em cima. Tá? Então veja que eu coloquei o sinal negativo para cá e subtraí de 180. Tá? Aqui dá na mesma, né? Menos 268,97, né? É a mesma coisa que menos 91,03. É a diferença para 360. Bom, então, fazendo a soma desses dois elementos, eu tenho 0,2775 com este ângulo, eu tenho 0,445 com este outro ângulo aqui. Então, para que eu possa fazer esta soma, né, o que nós vamos precisar fazer? Eu vou precisar escrever essas correntes aqui, olha, como uma parte real e a parte complexa. Uma parte real e uma parte complexa. Fala, mas como? Basta você pegar este número, multiplicar por cosseno de menos 78, você vai achar o primeiro termo que está aqui. Tá? Se você multiplicar por seno, você acha o segundo termo. A mesma coisa aqui. Primeiro termo, segundo termo. Aí eu somo as partes reais, este com este, somo as partes imaginárias, este com esse, tira o módulo, acho 0,532, pego a parte imaginária, divido pela parte real, calculo o arco tangente e descubro este ângulo que está aqui. Tá? Então eu achei quanto que vale o Φ. Bom, além disso, nós vimos ali atrás que a corrente que efetivamente chega aqui, olha, tá? Vai ser essa corrente anterior, né, menos
a razão entre as espiras vezes a corrente I2. Tá? Então, este número está representado aqui, menos a razão entre as espiras N2 sobre N1, a gente já fez essa discussão, vimos que isso aqui é 5. Tá? Aqui eu tenho a corrente que eu obtive logo lá no comecinho, né? E aqui eu tenho o ângulo. Novamente, o que eu faço com esses dois termos aqui? Tá? Eu escrevo 0,532 cosseno de menos 122, acho esse pedacinho, seno, acho este, menos, aí eu tenho 25, cosseno de 53, acho 15, 25 seno de menos 53, acho menos 20, ajusto os sinais, somo real com real, imaginário com imaginário, tiro o módulo, obtenho essa expressão. Consequentemente, eu sei quanto que vale a corrente I1 que atravessa aqui. Bom, e aí, então, finalizando, né? Agora que eu tenho a corrente I1, que eu sei quanto que vale cada um desses termos e que eu sei quanto que vale o E1, eu consigo, só substituindo valores, abrindo novamente para poder fazer a soma de parte real com parte real, imaginário com imaginário, faço o produto, né? Chego neste valor que está aqui embaixo. Então, nota o seguinte, que este valor que está aqui embaixo, 2.438 volts, não difere essencial, quer dizer, difere, né? Difere aí num fator razoável, mas isso aqui é medida em volts. Então, ele está dizendo que eu deveria fornecer 2.438,5 volts. Né? Particularmente, nós estamos fornecendo 2.000. Então, nós poderíamos fazer uma, digamos, alteração no valor nominal de entrada para poder respeitar. O que nós podemos fazer aqui é o inverso. Se eu fornecer este número aqui, né, qual é a potência de saída? Né? Tá? Então, é essa a ideia. Então, por hoje, ficamos por aqui. Ok?